Bora lá. 25 dias e contando. Leitura do artigo. Cultura indígena Caigangue e o cuidado ambiental. Abordagem nas aulas de educação física. Resumo. O estudo busca analisar as diferentes percepções das práticas pedagógicas de uma professora indígena e de uma professora não indígena, além de investigar as opiniões dos estudantes em relação à incorporação da cultura indígena Caigangue e da conscientização ambiental nas aulas de educação física. A metodologia adotada enfocou as experiências e narrativas de duas professoras atuantes em escolas indígenas, bem como envolveu a aplicação de questionários aos estudantes. Os resultados revelaram que a professora indígena introduz a cultura caigangue por meio de atividades como jogos indígenas. O enfoque no meio ambiente é realizado através das trilhas e atividades relacionadas. Os estudantes enfatizaram a importância de incorporar a cultura indígena e a conscientização ambiental nas aulas. Assim, esse estudo se propôs a trazer novas perspectivas às práticas pedagógicas, destacando a interação entre os seres humanos e o ambiente natural como uma reflexão relevante para a educação física escolar. Introdução. Diante de um cenário global em constante mudança, urge a necessidade de uma reavaliação profunda da interação humana com a natureza não humana. A reflexão sobre os custos da cultura do capital e do consumo revela-se cada vez mais crucial. A pesquisa sobre culturas indígenas emerge como um caminho essencial para a transformação de valores e paradigmas de desenvolvimento econômico. Tais culturas sinalizam uma prática de resgate dos saberes tradicionais, fundamentando a construção de uma cultura renovada em harmonia, onde o bem viver entre os seres humanos e não humanos prevaleça. O âmbito do zelo pelo meio ambiente para os povos indígenas, a natureza transcende o papel de mera fonte de subsistência. Ela representa a base da vida social, intrinsecamente ligada a sistemas de crenças e conhecimentos, estabelecendo uma conexão histórica. Souza Cabral, 2015. Portanto, a relação entre povos indígenas e natureza engloba não apenas o espaço físico, mas também o ambiente, estilo de vida, a cultura e todas as formas de interconexão. Souza Cabral. Diferentemente das abordagens capitalistas, a relação dos indígenas com o ambiente não implica em exploração, mas sim em reciprocidade, constituindo uma dualidade entre corpo e alma, corpo e espírito. A disciplina de educação física, por meio de suas diversas manifestações corporais, desempenha um papel crucial na produção e perpetuação das culturas, sendo responsável por explorar a cultura do movimento em contexto escolar. Através de jogos, esportes, brincadeiras, lutas, ginástica, das atividades de aventura, essa disciplina oferece aos alunos variadas vivências a partir do movimento humano. Desse modo, contribui para a formação de indivíduos capazes de analisar suas práticas, compreendendo seus limites e potencialidades corporais e movimentando-se com intenções diversas. Ok. Ok. Continuando. É digno de nota que o corpo, sendo instrumento primordial e natural do ser humano na sociedade, expressa a cultura em suas ações corporais mais íntimas. Assim,
corpo é moldado socioculturalmente através da assimilação de códigos e normas culturais, tornando-se uma manifestação da cultura e um veículo de outras experiências socioculturais refletidas na noção de corporalidade. Considerando a escola como um espaço de aprendizagem não apenas dos conhecimentos fundamentais, mas também dos traços culturais, como danças, artesanato, culinária e medicina indígena, vital para a sobrevivência, é imperativo que a cultura indígena seja incorporada às discussões sobre educação, universidade, especialmente educação física. A cultura indígena deve ser reconhecida em meio a outras culturas tidas como hegemônicas. Segundo Buitrago e Fraga, 2020, o termo PCI, Práticas Corporais Indígenas, foi adotado a partir do entendimento que expressões como dança, jogos, rituais, lutas e esportes, entre outras, podem invocar uma percepção de algo pertencente ao passado, estigmatizado e desconectado do presente. Entretanto, cabe ressaltar que o termo práticas corporais indígenas não é utilizado com a mesma frequência em outros países quanto é no Brasil, conforme observado por Buitrago e Fraga, provavelmente devido à escassez de tradições de pesquisa acadêmica nesse país, nessa área específica. A Resolução 5 de 2022 de junho estabelece diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, destacando o papel da educação na promoção das relações interétnicas, na manutenção da diversidade cultural e no reconhecimento das diferentes abordagens pedagógicas. Essa resolução afirma o direito dos povos indígenas a uma educação embasada na pluralidade cultural. No entanto, mesmo que a legislação e os documentos oficiais estabeleçam diretrizes nesse sentido, observa-se uma subrepresentação da cultura indígena e da relação desses povos com o meio ambiente na educação básica e no ensino superior. Mesmo em contexto como a educação estadual de ensino fundamental, FAGMAG, situada na comunidade indígena Ligeira, município de Charrua, Rio Grande do Sul, a relação dos povos indígenas com a cultura e o meio ambiente é abordada apenas superficialmente, principalmente na educação física. Atenção. No entanto, mesmo que a legislação e os documentos oficiais estabeleçam diretrizes nesse sentido, observa-se uma subrepresentação da cultura indígena e da relação desses povos com o meio ambiente na educação básica e no ensino superior. Mesmo em um contexto como a Escola Estadual de Ensino Fundamental, FAMAC, situada na comunidade indígena Ligeiro, município Charrua, Rio Grande do Sul, a relação dos povos indígenas com a cultura e o meio ambiente é abordada apenas superficialmente, principalmente na educação física. Compreender a temática indígena é um desafio contínuo em várias áreas do conhecimento. Inclusive, a educação física oferece um amplo espaço para a ressignificação das práticas corporais indígenas. Esse processo não apenas diversifica a oportunidade de aprendizado, mas também contribui para mitigar desigualdades sociais. Segundo Pereira, a educação física incita uma reflexão sobre os elementos das práticas corporais indígenas, fomentando a adoção de posturas e valores suscetíveis a debates em sala de aula. A proposta de ensino das práticas corporais indígenas não só é pedagogicamente decolonial, mas também contra-hegemônica, como enfatizado pelo autor.
Essa abordagem parte do ponto de vista do pensamento outro e visa combater a negociação de existência de culturas indígenas. Assim, a educação física torna-se um espaço privilegiado para o reconhecimento e valorização desses saberes. Dentro desse contexto, é crucial que a educação física escolar se distancie dos modelos coloniais e eurocêntricos de educação. Pereira, 2021, destaca que a disciplina deve ser orientada pela diversidade, reconhecendo os povos indígenas como parte integral do contexto educacional brasileiro, assim como dos saberes específicos da cultura corporal de movimento. Portanto, descolonizar os conteúdos em educação física é uma maneira de reconhecer e valorizar a temática étnico-racial. As práticas pedagógicas propostas não devem ser aplicadas apenas para as minorias étnico-raciais, mas sim como um esforço conjunto de toda a comunidade educacional em prol da transformação e da justiça social. A transição dos jovens indígenas do ensino fundamental para o médio também é um ponto de impacto, enquanto as escolas de ensino fundamental que oferecem ensino nos territórios indígenas asseguram a educação bilíngue na língua materna do grupo através da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. As escolas de educação básica, onde o ensino médio é ministrado, estão fora desses territórios. A língua que antes conectava a escola aos indígenas, agora é reduzida a uma celebração no Dia do Índio. Histórico. As línguas indígenas representavam uma parte intrínseca da vida cotidiana das comunidades, servindo como um vínculo vital com sua identidade cultural e seu meio ambiente. No entanto, com o advento da colonização e a imposição cultural, essas línguas foram frequentemente marginalizadas, até mesmo suprimidas. Idealmente, as escolas localizadas às áreas próximas a comunidades indígenas deveriam assumir um papel ativo na preservação e promoção das línguas indígenas, conforme preconizado na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. O ensino da língua materna nas comunidades indígenas deveria ser integrado ao currículo escolar. No entanto, há uma realidade em que a língua indígena é relegada a um evento esporádico, limitando-se a ser celebrada apenas em ocasiões específicas, como o Dia do Índio, 19 de abril. Essa redução do uso e valorização da língua indígena no contexto escolar representa não apenas um apagamento significativo, mas também uma violação dos direitos e identidade dos povos indígenas e evidencia a lógica do poder. Ao relegar a língua indígena a um papel secundário, a escola não apenas falha em reconhecer a riqueza e diferença cultural desses povos, mas também perpetua o ciclo de marginalização e perda em relação à relevância para a identidade e bem-estar dessas comunidades indígenas. Dentre as iniciativas educacionais, merecem destaque os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, bem como o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, que se dedicam à questão indígena e ambiental. Assim, vão além de um mero ensino em sala de aula, promovendo eventos, exposições, palestras e projetos educativos que transcendem as paredes da academia. Através das iniciativas, os educandos são incentivados a mergulhar profundamente na compreensão das culturas indígenas, visando compreender suas perspectivas sobre o meio ambiente e sua relação com ele. No ambiente universitário, durante o percurso educacional no curso de Educação Física, a cultura caigangue foi tangenciada por meio de eventos como a Mostra de Dança e o Anima Campus Uruguaiana. Entretanto, a cultura caigangue não foi profundamente explorada, sugerindo que sua abordagem foi possivelmente influenciada pela presença do pesquisador no curso. Por outro lado, em relação à educação ambiental, a participação em práticas promovidas pelo Grupo de Estudos Movimento e Ambiente proporcionou experiências enriquecedoras, evitando possibilidades de tratar o tema na escola. Diante desse contexto, e impulsionada pelo desejo de incorporar novas abordagens culturais e ambientais na educação, a presente pesquisa foi concebida.
O objetivo central consiste em analisar diferentes percepções das práticas pedagógicas de uma professora indígena e de uma professora não indígena, além de investigar as opiniões dos estudantes em relação à incorporação da cultura indígena caigangue e da conscientização ambiental nas aulas de educação física. Percurso metodológico. A pesquisa é embasada em uma abordagem qualitativa, tipo narrativa, fundamentada na análise interpretativa das vivências de professoras responsáveis pela disciplina de educação física em escolas indígenas, interligada às percepções dos estudantes sobre a abordagem da cultura indígena caigangue e da preservação ambiental durante as aulas. O estudo contou com a participação de 2 professores que atuam em escolas indígenas no estado do Rio Grande do Sul. A primeira docente, designada como P1, no contexto da pesquisa, possui licenciatura em Educação Física e leciona na Escola Indígena de Ensino Médio, localizada na comunidade de Ligeiro, município de Charrua, Rio Grande do Sul. A segunda professora, identificada como P2 no estudo, pertence ao povo indígena caigangue, detém formação em magistério e é responsável pela disciplina de Educação Física na Escola Indígena de Ensino Médio, situada na comunidade de Ventarra Alta, município de Erembanho, Rio Grande do Sul. Apesar de não possuir formação específica em educação física, a P2 assume a função de professor de educação física na escola. A escolha de entrevistar a P2 decorreu da ausência de retorno por parte de professores indígenas de educação física convidados a participar do estudo. Além disso, o estudo envolveu estudantes do 6º ao 9º ano matriculados em uma escola indígena na comunidade de Ventarra Alta. A decisão de aplicar o questionário a esses alunos se deu em virtude da presença do pesquisador na comunidade de Ventarra Alta. A produção dos dados. O pesquisador iniciou o processo entrando em contato com a professora via aplicativo ou WhatsApp. As professoras foram convidadas a participar do estudo por meio de uma entrevista narrativa na qual compartilharam suas trajetórias de vidas. Motivações para cursar educação física, pergunta exclusiva para a P1 e as experiências de ensino em escolas indígenas, além de suas abordagens pedagógicas nas aulas de educação física. Conforme mencionado por Joshelo Wittbauer, a entrevista narrativa, conceituada por Stutz, encoraja os entrevistados a relatar momentos significativos de suas vidas, convertendo este ato de narração e audição de histórias em um método eficaz para atingir os objetivos da pesquisa. Com base nesse conceito, a entrevista narrativa foi conduzida segundo o roteiro pré-definido de perguntas. Em virtude do contexto de pandemia, o contato foi estabelecido por meio do aplicativo WhatsApp e as entrevistas foram agendadas e realizadas através de trocas de áudios. As gravações das entrevistas foram registradas no aplicativo e posteriormente transcritas. A obtenção das percepções dos estudantes se deu por meio da aplicação de um questionário. O questionário foi elaborado especificamente para este estudo, consistindo em perguntas abertas e fechadas com o objetivo de identificar aspectos pessoais, como idade, gênero, local de residência, membros familiares com quem convivem, assim como uma breve descrição de suas experiências na educação básica e suas percepções em relação à abordagem da cultura caigangue e da conservação ambiental nas aulas de educação física. Os questionários foram impressos e entregues a 15 estudantes, os quais responderam em suas residências. Posteriormente, os questionários foram coletados na data combinada, tendo sido obtido o retorno de 10 questionários. O método de seleção dos estudantes participantes nesse estudo foi conduzido através de uma abordagem não probabilística, especificamente utilizando o método de convivência. Inicialmente, um grupo de 15 estudantes foi identificado como potenciais participantes, com a seleção baseada na disponibilidade dessas alunas e alunos nas dependências da escola durante o período de coleta de dados. Após a identificação dos participantes, o questionário foram entregue a esses 15 estudantes selecionados. Os alunos, as alunas foram, então, convidados a responderem aos questionários em suas residências, fornecendo-lhe a oportunidade de preencher os formulários em um ambiente mais confortável e familiar.
Posteriormente, na data combinada, os questionários foram coletados, resultando no retorno de 10 questionários preenchidos. É importante ressaltar que não foram estabelecidos critérios explícitos de inclusão ou exclusão para os participantes, e todos os estudantes presentes na escola durante o período de coleta parecem ter sido elegíveis para participar. Além disso, devido ao ambiente da escola estar localizado em uma terra indígena e o advento do contexto de pandemia, o número total de estudantes pode ser limitado, o que pode influenciar a disponibilidade e seleção dos participantes. A seleção dos estudantes foi baseada principalmente em seu livre consentimento para participar da pesquisa, uma vez que eles responderam aos questionários regularmente. No tocante aos aspectos éticos desse estudo, observou tais princípios em consonância com a resolução número 466 de 2012 e número 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. A participação dos professores e estudantes ocorreu mediante aceitação voluntária e após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, os participantes tiveram suas identidades preservadas, sendo identificados no estudo por meio de siglas e números, e as escolas não foram identificadas. Apresentação e análise dos resultados. Os resultados serão apresentados em 2 sessões distintas. Na primeira sessão serão expostas narrativas de 2 professoras, identificadas como P1 e P2. P1 representa a professora não indígena, enquanto P2 representa a professora indígena. A Escola Estadual do Ensino Fundamental FAC-MAG, localizada na comunidade indígena Ligeiro, município de Chuarra, no estado do Rio Grande do Sul, foi o cenário onde as narrativas dessas professoras foram coletadas. Na segunda sessão, será abordada a percepção dos estudantes do 6º ao 9º ano em relação à educação física, cultura indígena e cuidado ambiental. Esse estudo visa fornecer uma compreensão mais completa e detalhada das questões abordadas, destacando as diferentes perspectivas e experiências dos participantes. 3. A natureza faz parte da nossa vida desde o início, né? Professoras e suas trajetórias e práticas pedagógicas. Durante a análise dos resultados que emergiram, iniciamos narrando as histórias dos professores entrevistados, identificados como P1, professora não indígena, e P2, professora indígena. P1, a professora não indígena de 38 anos, natural de Chuarra, Rio Grande do Sul, e atualmente residindo em Sananduva, Rio Grande do Sul, é formada em Educação Física e acumula uma década de experiência como professora. Ela leciona em outra escola indígena situada na comunidade de Ligeiro. Além disso, também trabalha em uma instituição de grande porte que, no passado, contava com mais de 400 alunos em 2 turnos, manhã e tarde. Há 2 anos, essa escola introduziu a modalidade de educação de jovens adultos e há pouco passou a oferecer ensino médio. Essas mudanças fizeram com que a escola funcionasse atualmente 3 turnos, contando com professores tanto indígenas quanto não indígenas. A professora não indígena compartilha sua jornada educacional, tendo cursado ensino fundamental em Tapejara, frequentando uma história ligada à congregação de Notre Dame. O ensino médio foi realizado na mesma cidade, pois em Chuarra, sua cidade de residência, não havia essa oferta educacional. Após concluir o ensino médio, ingressou no curso de Educação Física na Universidade de Passo Fundo. Durante a graduação, enfrentou uma agenda intensa com aulas às sextas à noite e aos sábados em tempo integral. No período de férias de janeiro, as aulas se estendiam por todos os dias, de manhã, tarde e noite, e nas férias de julho. Além de Sananduva, também tinha aulas na Universidade Federal, na Universidade Federal de Passo Fundo, demandando deslocamento entre 2 cidades. Após a graduação, a professora prosseguiu com a pós-graduação na área da saúde e qualidade de vida. Após completar a graduação, a professora não indígena se candidatou a um contrato emergencial no estado, que foi convocada em menos de 1 ano. Inicialmente trabalhou em uma escola de ensino fundamental e médio no município de Chuarra, Rio Grande do Sul, e permaneceu por 4 anos antes de ser designados para assumir turmas de educação física em uma escola indígena. Para os professores, os temas trabalhados na educação física são de extrema importância, pois são intrinsecamente ligados à saúde, como afirma a professora P1. Quando temos uma boa qualidade de vida, todo o nosso entorno se beneficia, mas para alcançar uma boa qualidade de vida é essencial que tenhamos um ambiente saudável, onde praticamos atividade física. Esse ambiente deve ser acolhedor e limpo para que nos sintamos bem e contribuamos para que os outros também se sintam bem. Questões ambientais são abordadas praticamente todos os dias nas aulas de educação física. Além disso, a professora não indígena considera a educação física
uma cadeia interdisciplinar capaz de abranger diversas culturas. Ela enfatiza a importância de trabalhar a língua indígena, africana e questões ambientais, destacando o legado e os aprendizados deixados por essas culturas na história do Brasil. A professora indígena P2, por sua vez, tem 37 anos, pertence ao povo indígena Caigangue. Ela reside no município de Enrebanho, em sua comunidade de Ventaja Alta, e possui formação em magistério. A professora é responsável pela disciplina de educação física na escola indígena localizada em Ventaja Alta, onde leciona há 3 anos. Ela destaca que a maioria dos funcionários da escola são indígenas e que a instituição conta com professores qualificados em questões indígenas. O interesse da professora indígena em lecionar na escola nativa surgiu durante o curso de magistério devido à sua identidade indígena. Ela considera fundamental abordar a cultura indígena caigangue nas aulas de educação física como forma de revitalizar, resgatar e trazer a realidade da comunidade para os alunos. A professora também valoriza a educação ambiental nas aulas de educação física, pois a natureza está intrinsecamente ligada à vida humana de acordo com a cosmovisão caigangue. A cultura indígena é abordada nas aulas de educação física pela professora indígena por meio de jogos tradicionais, como arco e flecha, lançamento de lança e corrida de touro, conectando os alunos à história e às práticas dos povos indígenas. A educação ambiental é incorporada por meio de trilhas, onde a professora destaca a importância da preservação ambiental e faz comparações entre o passado e o presente, considerando o impacto dos não-indígenas nas terras indígenas. Ao analisar as narrativas dos professores, torna-se perceptível que a integração da cultura nas aulas de educação física vai além da mera posse de informação específica nessa disciplina, além, como exemplificado pelo caso da professora indígena P2. Ademais, é crucial que os educadores reconheçam a importância desse tema, especialmente ao lecionar em contextos escolares indígenas, enquanto a formação da professora indígena P1 abrange a graduação e pós-graduação, habilitou a compreender a educação física com a saúde e a qualidade de vida. Ela também demonstra um comprometimento em valorizar e integrar a cultura indígena em suas práticas pedagógicas. Esses exemplos ressaltam a relevância de uma abordagem sensível à diversidade cultural, a interculturalidade no ensino da educação física, independente da formação acadêmica dos professores. Fica evidente que a inclusão da cultura nas aulas de educação física não se limita à detenção de uma formação específica na disciplina, como evidenciado o exemplo da professora indígena. Essa observação destaca a flexibilidade e adaptabilidade dos professores em incorporar elementos culturais em suas práticas pedagógicas, independentemente da sua educação formal. A decisão de compreender suas formações acadêmicas vem ao encontro de algo percebido e salientado por Buchiar e Fraga. Segundo os autores, chama a atenção a disparidade no volume de textos existentes no Brasil dedicados à aplicação de conteúdos em ambiente escolar, seja indígena ou regular, e o baixo volume de materiais direcionados ao processo de formação inicial de professores da área. Segundo os autores, chama a atenção a disparidade no volume de textos existentes no Brasil dedicados à aplicação de conteúdos em ambiente escolar, quer seja indígena ou regular, e o baixo volume de materiais direcionados ao processo de formação inicial de professores da área. No entanto, é fundamental ampliar essa reflexão para além da capacidade dos professores em transmitir legados culturais. Deve questionar também a própria estrutura e conteúdo da educação física enquanto área de conhecimento e formação de professores. A ausência e reconhecimento das cosmovisões e legados indígenas dentro do currículo das práticas pedagógicas da educação física evidencia uma lacuna profunda e preocupante. Nesse sentido, a proposta aqui é aprofundar esse argumento, evidenciando a educação física como campo acadêmico e profissional, negligenciado da rica tradição de conhecimento dos povos indígenas, especialmente dos caigangues. Isso não apenas priva os alunos indígenas de uma educação que respeita e valoriza a identidade cultural, mas também perpetua um sistema educacional que reproduz desigualdades e marginaliza grupos minoritários. Portanto, é necessário repensar não apenas a formação de professores de educação física, mas também a própria estrutura curricular e os paradigmas pedagógicos dessa disciplina. É preciso promover uma abordagem mais inclusiva e intercultural que reconheça e valorize os saberes e práticas culturais dos povos indígenas, integrando-os de forma significativa no ensino e aprendizagem da educação física, em consonância com os princípios da educação intercultural e da valorização da diversidade.
Trabalhar a cultura indígena caigangue nas aulas de educação física é considerado essencial, pois ajuda os estudantes a compreenderem a história do Brasil. A cultura indígena é importante de preservar essa riqueza cultural. As aulas de educação física permitem o resgate cultural por meio de danças típicas, jogos indígenas, artesanato e comidas tradicionais, além de promover a conscientização sobre a medicina indígena. A abordagem da educação ambiental nas aulas de educação física é considerada crucial por ambas as profissões. A professora não indígena associa o cuidado ambiental à limpeza do espaço, buscando manter um ambiente acolhedor para as atividades. A professora indígena destaca que a natureza faz parte intrínseca da vida humana desde o nascimento e enfatiza a importância de compreender o impacto dos não indígenas nas terras indígenas. O dualismo caigangue, que engloba todo o cosmos e inclui elementos classificatórios, é uma parte fundamental da cosmovisão indígena. Esse dualismo é representado pelos dois grandes irmãos guerreiros, Camé e Cairu, cujas características definem a qual das metades tribais uma pessoa pertence. Essa divisão influencia não apenas os casamentos, mas também a herança da metade paterna. No que diz respeito às relações com a terra, os caigangue, como os outros povos indígenas, também têm conexão profunda com o ambiente, incluindo os florestas e árvores subsidiadas para a caça e pesca, a terra através de uma lente simbólica cosmológica mudando a relação caigangue com o meio ambiente, considerando que o trabalho de educação ambiental na escola é fundamental para a sociedade quanto para a educação. Em comparação desse tema, nas aulas de educação física não é uma tarefa difícil, pois é possível integrar as práticas corporais de aventura, atividades de lazer e esportivas praticadas na natureza, enfatizando a valorização desta e a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Sim, porque nós somos indígenas, estudantes e suas percepções. Nosso estudo participou 10 estudantes do 6º ao 9º ano de uma escola indígena. Todos eles residem na comunidade de Ventarra Alta, próximo ao município de Erembango, Rio Grande do Sul, onde cerca de 212 moradores compõem essa comunidade. A faixa etária dos estudantes variou entre 11 e 17 anos, sendo 8 deles se identificam como do gênero feminino, conforme apresentado no quadro. Essa predominância de meninos no estudo pode ser explicada pela dimensão reduzida da escola, refletindo uma tendência nacional identificada pelo IBGE e PNAD, que apontam a presença maior de meninas nas escolas desde 2009. E pelo fato de muitos meninos terem deixado a comunidade devido a conflitos ou a necessidade de se inserir no mercado de trabalho. A instituição de ensino que esses estudantes pertencem é caracterizada principalmente por professores e funcionários. Trata-se de uma escola de porte reduzido que atende a múltiplos níveis de ensino, sendo também notável a ausência de uma quadra de esportes. No que se refere à trajetória escolar anterior, 7 estudantes relataram ter estudado em escolas indígenas, 2 frequentaram escolas não indígenas e, por alguns anos, outros estudantes tanto em escolas indígenas como não indígenas nos anos anteriores. Apenas um estudante mencionou ter estudado exclusivamente em escola não indígena nos anos anteriores. Como o estudante 6, destacando, só esse ano estudei em uma área indígena. Os estudantes que responderam aos questionários da aula afirmaram participar da aula de educação física e manifestaram seu apreço por essa disciplina. Entre as atividades realizadas, os estudantes mencionaram a prática do vôlei, futebol e outros jogos, enquanto o estudante 7 enfatizou o gosto pelas aulas por considerar aprender sobre exercícios é benéfico à saúde. Em relação a atividades relacionadas à cultura caigangue, nas aulas de educação física, 2 estudantes relataram vivenciá-las, participando de atividades como gincana dos jogos indígenas, a dança indígena. Por outro lado, 4 estudantes mencionam a ausência de tais atividades em anos anteriores, enfatizando que as aulas de educação física eram ministradas exclusivamente em português. Isso ressalta a forte associação dos estudantes entre a cultura indígena e a língua caigangue. Pausa. Continuando, em relação às atividades relacionadas à cultura indígena caigangue nas aulas de educação física,
2 estudantes relataram vivenciá-la participando de atividades como gincana dos jogos indígenas e a dança indígena. Por outro lado, o estudante 4 mencionou a ausência de tais atividades em anos anteriores, enfatizando que as aulas de educação física eram ministradas exclusivamente em português. Isso ressalta uma forte associação dos estudantes entre a cultura indígena e a língua caigangue. Vale destacar que a dança indígena é um componente importante das aulas de educação física, visto que desempenha um papel fundamental na luta contra a invisibilidade histórica dos indígenas. Os movimentos da dança rituais demonstram o espírito guerreiro da comunidade caigangue, além de promover a união e fortalecimento da comunidade, servindo como uma forma de defesa de sua cultura. No que diz respeito à abordagem educacional ambiental nas aulas de educação física, os estudantes relataram que a temática não é tratada nessa disciplina, como a estudante 4 ter explicado que isso é devido a essas atividades esportivas tradicionais, como futebol e pular corda. Por outro lado, o estudante afirmar que a educação física ambiental é abordada nas aulas, com a primeira destacando a educação física ligada ao cuidado ambiental e segundo mencionando atividades como desenhar árvores e a importância de não jogar lixo. A percepção dos estudantes sobre a importância de estudar a cultura indígena caigangue e o cuidado ambiental nas escolas estão detalhadas nos quadros 2 e 3. Entre as respostas, todos os estudantes mencionaram que é importante abordar a cultura caigangue na escola. Destacamos as respostas das estudantes 1, 3 e 4 que consideram relevante estudar a cultura para aprender a falar a língua caigangue, aprender a escrever a língua caigangue, é uma maneira de preservar a cultura caigangue e dar-lhe valor. Além disso, as respostas dos estudantes afirmavam sim, porque nós somos indígenas. Expressa de forma concisa e significativa a importância de estudar a cultura na escola. Isso enfatiza a necessidade de abordar a cultura caigangue não apenas na educação física, mas em outras disciplinas, reforçando assim a relevância do trabalho. No contexto escolar indígena, destaca-se a escolarização dos caigangue. Nesse sentido, Crespo defende o ensino bilíngue nas escolas indígenas como uma forma de valorizar a cultura materna e manter a educação diferenciada. Como afirmou Crespo em seu relato, o português é uma segunda língua, nossos alunos precisam aprender primeiramente em caigangue, oral escrito. O bilinguismo somente faz sentido quando você aprende a falar e valorizar a nossa cultura. No projeto pedagógico da escola indígena em questão, formulado para orientar o ensino, fica estabelecido que todas as disciplinas devem adotar uma abordagem de ensino bilíngue intercultural, e isso inclui o ensino da língua caigangue, que agora também é incorporado em outras disciplinas, como a matemática, com o propósito de fortalecer a cultura caigangue. Esse enfoque reflete o compromisso da escola com a preservação da cultura caigangue. Nesse contexto, a preocupação com o meio ambiente assume uma importância crucial associada tanto à proteção do planeta como à vida dos animais, quanto à manutenção da limpeza do ambiente local, assim como uma cultura, a conscientização ambiental também é reconhecida por todos como uma temática relevante a ser abordada na escola. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de incorporar a relação dos indígenas com a natureza como um componente fundamental do papel do professor. Isso nos leva a refletir os fundamentos dessas relações que historicamente foram estabelecidas e respeitadas na sociedade contemporânea. Além disso, é importante considerar como essas relações se manifestam em nossas interações sociais. É fundamental ampliar a compreensão de que a educação ambiental vale mais do que a limpeza do ambiente físico, como os professores desempenhados há um papel essencial na promoção dessa conscientização, contribuindo para a formação de alunos conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente e à cultura indígena. Portanto, a integração desses elementos no ensino contribui apenas para a valorização da cultura caigangue, mas também para o desenvolvimento de uma educação mais consciente ambiental. Considerações finais. Com base nos elementos apresentados, a educação física emerge como uma ferramenta crucial para o resgate e valorização dos saberes tradicionais indígenas para a conscientização ambiental. Por meio de suas práticas pedagógicas, as disciplinas não só oferecem um ambiente propício para o reconhecimento e significação das culturas indígenas, mas também desempenham um papel significativo no resgate da preservação dos valores e conhecimentos ancestrais. Nesse contexto, é relevante destacar o comprometimento demonstrado pelas professoras entrevistadas, em especial a professora indígena, cuja prática pedagógica está centrada nas atividades corporais indígenas, como jogos e competições caigangue, e na promoção da conscientização ambiental por meio de trilhos educacionais. O engajamento da professora de incorporar aspectos da cultura, do meio ambiente em suas aulas contribui para a valorização dos saberes e o modo de vida caigangue.
Além disso, é fundamental que as perspectivas dos estudantes com participantes da escola indígena na comunidade ambiental, suas respostas revelaram a avaliação da cultura caigangue e constituição ambiental como aspectos cruciais. O reconhecimento da língua caigangue, parte integrante de sua identidade indígena, condição ambiental, demonstrar a relevância desse tempo para os estudantes explorar as práticas culturais indígenas. A educação física não apenas amplia a diversidade cultural, mas também promove o justiça social, contribui para a redução das desigualdades. É essencial que a disciplina afaste abordagens colacionais e abraçando no ensino, reconhecendo plenamente os povos indígenas como parte integral do panorama educacional brasileiro. Além disso, a integração substancial da língua e a cultura ao currículo escolar e social não é relegando a eventos pontuais, mas sim incorporando os elementos fundamentais do processo educacional. A marginalização das línguas indígenas não apenas representa um apagamento, mas também constitui uma violação dos direitos e identidades dos povos indígenas. Iniciativas educacionais como institutos federais de educação do próprio brasileiro indígena desempenham um papel crucial na promoção da cultura e conscientização ambiental. Estas vão além das salas de aula, promovendo eventos e projetos educativos que enriquecem o conhecimento e a compreensão das culturas indígenas e sua interação com o meio ambiente. Portanto, é inegável o potencial transformador da educação física na promoção e resgate dos valores raízes tradicionais da egípcia, bem como a conscientização ambiental. Ao reconhecer e integrar esses aspectos em suas práticas pedagógicas, os professores não só contribuem para uma educação mais inclusiva e intercultural, mas também para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável em harmonia com a natureza e diversas comunidades. Assim, a educação física não apenas se estabelece como uma disciplina vital no contexto educacional, mas também como um agente de transformação social e ambiental. Suas práticas vão além do simples exercício físico, tornando-se uma plataforma para resgate e valorização das tradições e conhecimentos dos povos indígenas, bem como para o desenvolvimento de uma consciência ambiental que é essencial para garantir a sustentabilidade do nosso planeta. Essa abordagem representa uma jornada de reconexão ao passado com os saberes ancestrais, enquanto moldar futuros e responsável em relação ao planeta. Ok. Finish.